O Vasco bateu o pé e não liberou o Andrei Santos para a apresentação da Seleção Brasileira Sub-20 nesta segunda-feira. O que virá pela frente, fica aí a dúvida, fica o questionamento. O Vasco tomou o seu posicionamento, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Apenas Marlon Gomes foi liberado. Além disso, falaremos também sobre muitas outras informações, dívidas do Vasco com o Corinthians e São Paulo, mesmo após o Vasco se tornar uma sociedade anônima do futebol. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira plantada pela imprensa? Ficam também esses questionamentos. O certo é, meus amigos, o clima hoje, internamente dentro do Vasco, não é um clima tranquilo, um clima tenso, e quinta-feira já tem mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Coritiba no Couto Pereira. Então, vem aqui neste Fala Gigante ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Vasco da Gama. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. E olha só, se você aí tá chegando no nosso canal e ainda não é inscrito, vem aqui, é claro, pedir a sua inscrição. Não sei se você reparou, mas estamos com 91.400 inscritos. Faltam menos de 9.000 pessoas para chegarmos aos 100.000 inscritos no nosso canal. E é o nosso grande objetivo. Se você tá aí do outro lado, exatamente você que tá aqui todos os dias, nos assistindo, curte o nosso conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva, ajude o nosso crescimento. A sua inscrição é completamente essencial, mesmo que você ache que é apenas mais um, não é. A sua inscrição é importante, então se inscreva. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, é essencial para a divulgação e o crescimento do nosso trabalho. Então, se você também curte o nosso canal, deixe o seu like aqui embaixo. E é claro também o seu comentário. Você concorda com a atitude do Vasco em não liberar o Andrei? Ou para você o Andrei não faz mais falta esse meio campo Cruz Maltino? Coloque a sua opinião aí embaixo. E antes de começar, só mandar aquele salve, aquele abraço, um abraço aí pro Edivaldo Madureira de Recife, que falou que tem muito vascaíno por lá, em Pernambuco, realmente, com certeza, muito vascaíno aí. Um abraço também pro Renilton Pereira, que pediu para mandar um salve para os meus fãs de lá de Vitória, Espírito Santo. Então um abraço, Renilton Pereira. Um abraço também pro Sérgio Roberto de Juiz de Fora. Deus abençoe, Sérgio, muito obrigado. E para finalizar, um salve, né, pro filho do Vladimir Oliveira, que falou que o filho dele é autista. Então um grande abraço aí para mais um vascaíno. E também um abraço pro Kleber Binha, o Kleber de Cuiabá, disse que é Vascão. Então um abraço aí para todos vocês que curtem o nosso canal e acompanham o canal do Gigante Vasco. Se você também quer um salve, coloque aí nos comentários. Agora sim, vambora, rapaziada, vamos falar de Vasco. Eu quero começar, gente, para falar sobre a situação envolvendo seleção brasileira. Pois o que acontece, torcedor vascaíno? Tivemos essa informação na tarde desta segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio, está confirmada a data para a apresentação da Seleção Brasileira Sub-20 para o Mundial que irá acontecer na Argentina. Esse Mundial vai de maio até junho, finalzinho de maio até meados de junho. O Vasco teve para esse Mundial dois atletas convocados, o Andrei Santos e o Marlon Gomes, duas peças que foram essenciais aí para a disputa do Sul-Americano Sub-20 que aconteceu no início de 2023. Porém, o que acontece, torcedor? O Vasco, assim como outros clubes, tiveram seus atletas convocados e automaticamente uma convocação faz com que os seus jogadores percam partidas. O Atlético Paranaense, por exemplo, teve o Vitor Roque convocado e não liberou. E vários outros clubes aqui do futebol brasileiro também não liberaram os seus jogadores. O Vasco vinha tomando um posicionamento diferente quanto a isso, com relação à liberação de seus atletas, dos seus ativos, até por ser um desejo tanto do Marlon quanto também do Andrei em disputar esse Mundial pela Seleção Brasileira Sub-20. Vasco foi até a CBF na semana passada, na figura do Paulo Brax, para conversar e tentar adiar essa liberação. O objetivo do Vasco é que os jogadores não chegassem hoje, segunda-feira, porém apenas após a partida contra o Santos, que será no dia 15, ou seja, eles atuariam contra o Coritiba nessa próxima quinta e também contra o Santos nesse próximo domingo e se apresentariam apenas na próxima segunda-feira. Porém a CBF não liberou. A CBF não foi de acordo com as palavras do Vasco, com essa ideia do Vasco
de liberar, os seus jogadores apenas uma semana após a apresentação oficial e fez com que o clima ficasse de instabilidade entre Vasco e a Confederação Brasileira do Futebol. Então, com isso, gente, o Vasco, mesmo obtendo uma resposta negativa, hoje, segunda-feira, o Vasco bateu de fato o pé. O que eu quero dizer sobre isso? O Vasco liberou o Marlon Gomes. O Marlon Gomes já se apresentou na seleção brasileira nessa segunda-feira. Porém, o Andrei Santos não foi liberado pelo Vasco da Gama. O Andrei só irá se apresentar após a partida contra a equipe do Coritiba nessa quinta-feira. Ou seja, a apresentação do Andrei será apenas na sexta-feira que vem. O Vasco ainda, gente, segundo informações, vai contar também com o Andrei para a partida contra o Santos. Essa é a informação para fazer essa errata, Eu falei que ele iria apresentar apenas, na sexta-feira, mas não. O Vasco, aqui segundo informações, também conta com ele para a partida contra o Santos no domingo. Então essa é a informação. O Vasco bateu o pé e não vai liberar o Andrei Santos para se apresentar hoje, apenas na segunda-feira que vem. Essa é a informação. Inclusive, gente, segundo notícia, a CBF vai insistir para que se ele apresente após jogar contra o Coritiba. Ou seja, a CBF vai conversar com o Vasco, quer que ele se apresente na sexta-feira após a partida contra o Coritiba, e o Vasco vai fazer de tudo para que ele permaneça até no domingo contra a equipe do Santos. Então, gente, nesse momento tá essa situação, tá realmente esse clima de instabilidade. O Vasco vai lutar para que o Andrei fique até domingo, bateu o pé, está indo contra as ordens da CBF para ter o Andrei em campo. E realmente tá certo, de verdade, tá certo, gente. Não tá errado, não. O Vasco tem um atleta que é titular, vai liberar, e a CBF ainda quer que libere no dia que ela quer para um campeonato sub-20, enquanto vários outros clubes do futebol brasileiro não estão liberando seus atletas. Então realmente tem que ir devagar, tem que entender a situação, tem que compreender, e a CBF infelizmente não está tendo essa sabedoria de lidar com a situação envolvendo o Vasco, o Andrei Santos. Marlon Gomes já está lá. Quer o Andrei? Espera um pouquinho que na semana que vem ele chega. Você aí também concorda com essa atitude do Vasco? Ou acha errado? Acha que o Vasco deveria liberar o Andrei antes? Acha que o Andrei não irá fazer falta? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E é importante lembrar, a saída do Andrei e do Marlon vai fazer muita falta, pois os dois jogadores, na minha opinião, eles são muito iguais com relação ao seu estilo de jogo, esse volante que chega com qualidade ao ataque, Então, quando não tem o Andrei, sempre tem o Marlon. Não tendo o Andrei e o Marlon, fica a dúvida aí, quem será o titular nesse meio campo do Vasco? Pois vai ficar difícil. Após o Santos, o Vasco não terá mais Andrei e Marlon no meio campo. Então é Rodrigo, Jair e mais um. Quem será esse terceiro homem? Luco Orediano sendo camisa 10? Cauã Barros entrando no meio campo? Ficam essas dúvidas e o Barbieri terá que quebrar a cabeça para se preparar para essas partidas. E, gente, inclusive, só falando sobre Vasco e Coritiba, como a gente trouxe, quinta-feira o Vasco vai enfrentar o Coritiba. E pode ficar essa dúvida aí na cabeça do torcedor. Quem é o Coritiba? Quem é esse adversário que o Vasco vai enfrentar na próxima quinta-feira lá no Couto Pereira? Gente, o Coritiba, para vocês terem noção, venceu 2 dos últimos 10 jogos. Ontem, perdeu de 3-1 para o Bahia no Fonte Nova. Então, fazendo uma correção, ganhou 2 dos seus últimos 11 jogos. Esse é o Coritiba. Um time que perdeu pro Operário no Campeonato Paranaense, um time que perdeu pro Cascavel no Campeonato Paranaense, um time que dessas últimas 2 partidas venceu apenas o Criciúma em um clube pela Copa do Brasil de divisões muito inferiores. De resto, perdeu para Flamengo, Fortaleza, Sport, Bahia. Então não vem bem o Coritiba, jogou em casa contra o São Paulo e empatou, não conseguiu vencer no Couto Pereira pelo Brasileiro na terceira rodada, então vem mal pelas pernas. E o Vasco tem que, de fato, utilizar esse mau momento do adversário para conquistar a vitória nessa próxima quinta-feira no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai com o time completo, sem nenhum desfalque, time titular, e foi como eu falei para vocês na Corda Vascão de hoje. Eu acredito que o Vasco possa sair de Coritiba com um resultado positivo, pois o Vasco nesse momento na competição vem sendo um time muito mais reativo do que propositivo. Ou seja, o Vasco está jogando e se dando bem melhor, jogando contra um clube que vai ter que partir para cima e tomar as decisões ofensivas do que jogando aí de uma maneira realmente mais propositiva. Então creio eu que quinta-feira, de fato, o Vasco vai conseguir fazer uma boa partida e conseguir arrancar pontos do rival, do adversário, nessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E, gente, falar outro assunto muito importante, antes, porém, deixa aí, a sua opinião sobre essa partida da próxima quinta. Você acha que dá pra vencer? Eu já falei, eu acho que dá. Acho que dá sempre o Vasco arrancar um pontinho do Coritiba nessa próxima quinta. E também coloque aí a sua opinião se você concorda com a atitude do Vasco.
Você concordou com essa atitude de não liberar o Andrei, apenas o Marlon? Acha que o Andrei não irá fazer falta? Coloca aí a sua opinião aqui embaixo. Gente, outra informação que surgiu aí nessa tarde de quinta-feira causou aí certa instabilidade, causou certo problema no meio da torcida vascaína, pois é uma informação que se diz sobre as finanças atual do Vasco. Nesses últimos dias, tivemos uma grande reportagem, uma grande matéria realizada pelo GE, onde o GE bate as contas do Vasco através do balanço que saiu e consegue chegar à informação que o Vasco é um clube nesse momento que está diminuindo as suas dívidas. A dívida do Vasco estava na casa dos 773 milhões de reais e após o superávit que o Vasco teve nesse último semestre, ou seja, o Vasco conseguiu lucrar mais do que gastar, no valor de 178 milhões de reais, a dívida saiu dessa casa dos 700 e caiu para a casa dos 594 milhões de reais. Ou seja, a dívida teve uma queda no valor de quase 180 milhões de reais. Então hoje a gente olha para o Vasco e vê que o Vasco é um clube que está conseguindo se estruturar financeiramente, ter as suas contas em dias, ter aí os salários em dia dos seus funcionários, dos seus atletas, das pessoas que constituem esse corpo futebolístico, se é assim que eu posso falar, do Cruz Maltino. E isso é motivo de alegria para todo torcedor. Porém, o que acontece? Nesses últimos dias saiu uma matéria do Gol, portal Gol. Hoje, inclusive, nesses últimos dias não. Hoje pela parte da manhã. E essa matéria, gente, confirma que o Vasco está em atraso com 2 clubes do futebol brasileiro referente a contratações dessa janela, e é importante a gente trazer essa informação para explicar, justificar e esclarecer a vocês o que está acontecendo antes que vocês comecem a criticar ou ficar preocupados com o que está acontecendo internamente dentro do Vasco. Informação do portal Gol é que tanto o Corinthians com relação ao Lucas Piton, quanto também o São Paulo com relação ao Léo Pelé, não receberam as suas parcelas. O Vasco dividiu aí, no caso, o pagamento tanto do Léo quanto do Lucas Piton em diversas parcelas para pagar aos pouquinhos. O Lucas Piton foi uma parcela de 3 vezes, enquanto do Léo o Vasco tem 3 anos para pagar o jogador. Porém, segundo informações do portal Gol, nem o Lucas Piton, com relação a essa primeira parcela que deveria ser paga, segundo esse portal, foi paga, ou seja, o Corinthians não recebeu, e nem o Léo também recebeu essa primeira parcela que deveria, o São Paulo, no caso, deveria ter recebido com relação ao Léo. Então vai estaria em débito com esses 2 gigantes clubes do futebol brasileiro. Isso é ruim, né? O portal Gol trazer essa notícia, dizendo que o Vasco está em débito, é complicado. Inclusive, segundo informações, o portal chegou a tentar entrar em contato com a assessoria de imprensa do Vasco e não houve nenhum tipo de resposta por parte do Cruz Maltino. Inclusive, gente, o próprio portal confirmou que até o momento o único jogador aí que tem hoje o pagamento em dia é o Jair, volante que veio ao Atlético Mineiro. O Vasco já teria pago um valor dessa parcela ao clube de Minas Gerais e foi além esse portal, só para trazer essa informação a vocês. Segundo informações, esse problema financeiro não se restringe apenas ao atraso do pagamento a Corinthians e São Paulo, mas também atraso com relação a direito de imagem de um atleta do elenco. 3 meses do direito de imagem não estaria sendo pago a um jogador do elenco do Vasco. Então essa matéria realizada pelo portal realmente evidenciou, trouxe, tentou informar de alguma maneira coisas ruins que estão acontecendo internamente hoje dentro do clube. Mas, gente, eu tô aqui para te avisar, tô aqui para te informar. Eu não vou falar que não é verdade, porque, é claro, eu vou ter que dar aí, de certa forma, crédito e acreditar na seriedade, no profissionalismo do trabalho de quem fez essa matéria pelo portal O Gol, mas eu quero trazer informações baseadas naquilo que eu sei. E o que eu sei é que parcela, a compra do Lucas Piton foi parcelada em 3 vezes. A primeira parcela deveria ser paga 6 meses após a assinatura, como ele assinou no dia 28 de dezembro, ou seja, no dia 28 de maio desse mês essa parcela deveria cair, e as outras 2 parcelas, no caso, 1 ano após a assinatura e a outra 2 anos após a assinatura. Então, sobre Corinthians, pelo que eu sei, não é verdade, porque não venceu nem os 6 meses ainda da primeira parcela, que deveria ser paga e vai ser paga no dia 28, então já cai por terra a informação dessa dívida envolvendo Vasco e Corinthians. Não é uma verdade. Já sobre o Léo, gente, informações que nós temos sobre o Léo é que o Vasco teria que pagar o valor em um período de 36 meses, ou seja, 3 anos. Não se especifica a data de cada parcela em tempo de contrato. Essa informação nós não temos e não sei se alguém tem, sinceramente, o tempo certo que o Vasco tem que pagar ao São Paulo. A pergunta que fica é, já se passaram esses 3 anos? Já venceu o tempo que o Vasco deveria pagar o Léo ao São Paulo? Não, não passou nem 6 meses da contratação do Léo. Então são notícias plantadas, são informações colocadas que prejudicam e muito. Tenho certeza que o Vasco em breve vai se pronunciar sobre esse assunto, que é algo que prejudica a própria imagem do Vasco
no mercado. O Vasco vem tentando mudar a sua imagem, vem tentando ser um clube que hoje está com as suas contas em dias, um clube que vem realmente tendo superávit nos seus últimos balanços, e essa informação prejudica demais. Veremos. O que eu tô aqui fazendo é esclarecer a vocês. Sobre o Lucas Piton e Léo Pelé não há nada se tratando de dívida envolvendo São Paulo e Corinthians. O Vasco está em dia e no dia 28 que vencerá a primeira parcela do Lucas Piton, diferente do que foi colocado por parte desse portal. Tranquilo, rapaziada? A gente vai ficar por aqui. Esse foi Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira. Estaremos ainda hoje com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Tranquilo? Então, é claro, vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem o nosso canal. Conto aí com a ajuda de vocês na sua inscrição e voltem do Boa Noite Gigante. Como eu sempre falo, saudações vascaínas.